Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com André Bona, do Blog de Valor. Se você não segue ele, já deixei aqui o link na descrição, você pode ir lá conferir todo o material, todo o conteúdo que ele tem. No vídeo de hoje, a gente vai entender aqui um pouquinho do cenário que a gente tem vivido, principalmente no Brasil, e como que ele está vendo isso, como que estão os investimentos dele, enfim, vamos nessa linha aí. Aqui eu já estou falando há alguns vídeos, né, também lá compartilhando nos stories, no Instagram, que o Brasil a gente está passando por um cenário de queda fortíssima né, na taxa Selic, a taxa mínima histórica aí, a gente está em 5% ao ano, talvez até o final do ano ainda caia pelo menos mais 0,25 ou 0,5, né, podendo terminar em 4,5% ao ano. Realmente algo histórico, né, comparado que 2 anos atrás, mais ou menos, 2, 3 anos atrás, a gente estava com a taxa Selic de mais de 14% ao ano. E se você for voltando ainda, já teve 20%, 40%. 40%, Então, não, teve mais, mas teve mais. Mas a gente está vendo aí esse cenário de queda. Né? Com isso, a renda fixa tem deixado cada vez mais de ser interessante em termos de rentabilidade. Né? A segurança permanece a mesma, como sempre. Mas em termos de rentabilidade ela está diminuindo e eu tenho visto um movimento surgindo até mais educadores financeiros focando até em 100% em bolsa de valores, renda variável. Tenho visto pessoas querendo mais dicas, recomendações de como é que eu posso ir para renda variável, me explica um pouquinho mais isso, quais são as ações, enfim. Como é que você está vendo esse cenário? Mudou alguma coisa na sua carteira em relação a isso? Você também está fugindo, vamos dizer assim, da renda fixa para renda variável ou nada mudou? Como é que tá? Bom, então, a minha carteira ela sofreu alterações ao longo do tempo, mas não em função desses fatores. Uma vez eu fiz em um com outro canal aí, essa mesma pergunta, e ela estava diferente do que está hoje. Mas, basicamente, o que define a composição da minha carteira são os meus objetivos pessoais. Então, a maneira como eu olho esses objetivos e a maneira como eu tenho meu planejamento financeiro individual a partir daí que eu escolho o que eu quero fazer com o que eu tenho investido. Então, não me baseio, eu acho quase irrelevante o cenário econômico. Aí muitas pessoas podem falar assim, André, mas o cenário impacta, pode ter uma queda, pode ter, é verdade. Só quando você desenvolve uma mentalidade de longo prazo, você sabe que crises acontecem, ciclos acontecem para cima e para baixo, e vai acontecer mais um monte ainda, é da natureza do negócio. A sociedade ela vai aprendendo com as coisas, e aí ela comete alguns excessos, aí as coisas inflam, aí depois essa coisa estoura, e aí você tem um aprendizado incorporado, e aí depois a coisa vai inflar por um outro motivo, entendeu? E isso é assim na trajetória. Na década de 90, por exemplo, a gente teve crise da Rússia, crise do Tigres Asiáticos, crise do México, depois nós tivemos... O choque do petróleo foi um pouco antes, né? O choque do petróleo foi antes. Mas num período curto a gente teve várias crises, depois aí teve a maxi desvalorização do real em 98 para 99, aí teve a quebra da Nasdaq, quebra assim, né, a queda acentuada nas ações.com, depois teve a Argentina volta e meia tá em moratória mesmo, isso aí a gente já acostumou, né? Tá com problema e tá com problema de novo, então tá indo no mesmo caminho, então assim, um caminho sem crise não existe no longo prazo. Então a gente tem que conviver com isso. Então eu não olho o cenário econômico. E outra coisa, para mim é importante posicionar os meus investimentos no tempo. Então as minhas necessidades imediatas, curto prazo, reserva de emergência, elas são destinadas a determinados investimentos. Minhas necessidades de médio a outros e de longo a outro. Então no longo prazo eu sei que confusão vai ter, é normal. Então não me preocupo, porque a confusão do momento vai se diluindo ao longo do tempo. No curtíssimo prazo, a reserva de emergência e tal, também não importa o cenário, porque o que eu preciso é que ela tenha liquidez e segurança. Então não é rentabilidade, não é para ganhar dinheiro. No médio, que talvez teria um impacto de cenário para eu tomar uma decisão, mas por outro lado, se você pensa na formação de patrimônio e juros compostos ao longo de muitos anos, você vai ver que a incidência dos juros compostos exponencialmente, ela se dá com o tempo. Então, um prazo de 2 a 5 anos não é tanta diferença, não é tão relevante. Então, acertei para ganhar 0,5% no ano a mais. Tudo bem que hoje com a taxa Selic baixa, 0,5% é muito, né, ao ano. Mas às vezes você se dedica muito a tentar interpretar sinais, sendo que você vai ter um ganho residual se tiver. Então eu prefiro ter uma construção de portfólio tranquila e perene,
que eu queira passar por todos os momentos e atingir meus objetivos. Então eu foco nos objetivos e não necessariamente nos cenários. Então o seu foco não seria, vamos dizer assim, no enriquecimento propriamente dito, ele é muito mais construído, não, daqui a tanto tempo eu quero estar assim, daqui a tanto tempo eu quero de repente trocar de carro, ou quero fazer uma viagem maior. Isso, por quê? Porque a premissa é que a gente não sabe o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Então quando você, na minha visão, quando você se liberta da necessidade de tentar adivinhar o que vai acontecer, você se torna um investidor melhor e mais sossegado. Entendeu? Porque você fala, não, é impossível adivinhar, então beleza, então vou tomar uma atitude sabendo que é impossível adivinhar. Então eu vou lá e faço as minhas alocações sabendo que alguma coisa vai dar errado, alguma coisa vai dar certo, e isso é da natureza do negócio, não tem como fugir. Então, isso você tira a pressão da situação, e sim, tem o capital de longo prazo de acumulação de patrimônio, mas que segue a mesma linha. Então assim, eu estou olhando 20 anos, 10, 15, 20, 30, então não me importa ficar tentando interpretar sinais no meio, que só vão fazer às vezes gerar carteira e gerar custos desnecessários de trabalho. E é interessante que aqui a gente está falando um pouco mais, né, de cenário de queda de juros, o que é bom, né? Isso não reflete uma crise. Ótimo. A gente vai ter um outro vídeo aí para falar um pouquinho mais profundo disso. Mas é interessante que se você olha ao longo, né, você pega gráficos, né, de bolsas que são mais antigas que a nossa, né, por exemplo, Bolsa dos Estados Unidos, você pega lá uma crise de 29, por exemplo, que foi uma quebradeira generalizada. Ela nem aparece mais no gráfico hoje em dia. Exato. Tanto se que dilui. já subiu de lá para cá. Mesmo a 2008 já vai se diluindo também. Exato, já passamos bastante aí do patamar. Demoramos para chegar, mas agora a gente já passou. Então, aí tem aquela discussão que é travada na internet e tal, muitas pessoas ficam, bolsa ou renda fixa, bolsa não, aí pega o gráfico de tanto tempo, assim, aí você compara com o índice Bovespa, né? Tudo bem, é uma maneira de investir, mas na minha carteira não o investimento em ações não é o índice Bovespa, dificilmente vai ser o índice Bovespa. O desempenho é individual das empresas que você escolhe e tal. E outra coisa, você não faz uma aplicação na bolsa e fica eternamente. Esquece. Você vai comprando, você vai fazendo aportes frequentes. Então, por exemplo, de 2008 até hoje, quantas ações eu comprei em preços que hoje, na hora, não dá para saber. Como não dá para saber, eu sei que eu preciso continuar aportando. Eu não sei. Então, não tem problema, eu vou continuar aportando. Então, quantas ações eu comprei, por acaso, mais baratas do que hoje multiplicaram. Que multiplicaram. Por quê? Porque você vai olhando aquilo e fala, cara, meu prazo é lá na frente, eu vou continuar acumulando, continuar guardando e tal. Isso vai fazendo diferença de médio e longo prazo. Tem até um estudo que eu li muitos anos atrás que mostra que se você, por exemplo, pegando o universo de ações, se você assumir como premissa que você vai fazer aporte, por exemplo, regularmente, todo mês, né? Vamos dar um exemplo. Você termina com mais dinheiro se essa ação, vamos dizer, sair de R$10, chegar a 5 e depois voltar a 10 ao longo de um certo período, do que se nesse mesmo tempo ela saísse de 10 e chegasse a 20. Sim. Então isso pode ser muitas vezes, principalmente para quem está iniciando, quase que contraintuitivo. Né? Pô, como é que um negócio que só cresce vai me dar menos dinheiro do que algo que caiu e no final só voltou para o mesmo preço? Mas justamente porque você faz a estratégia se chama Dollar Cost Averaging. Ela é você fazer o preço médio em dólar, ela tem esse nome, e ela é mencionada no livro do Benjamin Graham, no Investidor Inteligente. E ele mesmo fala lá, que ele fala, eu não estou plenamente convencido de que essa estratégia não possa ser melhor do que muitas outras de avaliação, de trabalho e tal. Acho que esse investidor que faz dessa forma está num bom caminho, né? Mas essa estratégia existe mesmo. Você manter os aportes com frequência é uma boa estratégia. Sim. E você encontrou, de repente, aí nos últimos... Eu sei que você está começando a investir, não sei se é começando, mas você já investe em algumas coisas que não são propriamente investimentos financeiros, né? Do mercado financeiro, como renda fixa, como ações, fundos imobiliários. Conta um pouquinho para a gente aí que tipo de investimentos são esses, que muitas vezes o nosso espectador aqui pode olhar, a gente só investe em mercado financeiro, só investe em dinheiro, vamos dizer assim, ou coloca, de repente, tem uma padaria, ou alguma coisa de economia real, realmente. Então, como a gente conversou no vídeo anterior, eu contei um pouquinho da minha trajetória, né? Você vê que a minha trajetória, ela foi, essencialmente, tem 3 fases empreendedoras marcantes. A da agência que deu errado,
a da empresa de telefonia que deu certo e do escritório de assessoria de investimentos que deu certo. Então, o empreendedorismo para mim é uma coisa que eu sou fascinado por isso, mais do que o mercado financeiro, inclusive. Eu sou mais apaixonado pelo empreendedorismo do que pelo próprio mercado financeiro, porque eu sou muito apaixonado. Então, eu eventualmente me envolvo em projetos de economia real, sejam eles de empreendimento da minha própria empresa. Às vezes eu estou lá com caixa na empresa, eu falo, posso distribuir e comprar uma ação, eu falo, pô, não, eu vou reinvestir aqui no meu negócio, vou contratar mais gente, vou fazer outras medidas aqui que eu acho que vão trazer mais retorno, vão melhorar, ou vão posicionar diferente, ou é um equipamento novo que precisa. Então, assim, são coisas que você poderia destinar ao mercado financeiro, mas você fala, não, aqui vamos continuar crescendo o negócio, as pessoas, né? Então ali tem isso, tem projeto que às vezes eu participo, já participei de umas 2 ou 3 iniciativas que eram meio startups, as 2 deram errado, não foram para frente. Isso acontece quando você vai para a economia real e é assim mesmo, você sabe. Então, se você está preparado para isso. Você está preparado. Você não vai pegar, colocar todo o seu dinheiro ali, não precisa, mas às vezes tem oportunidades assim que você pode participar e tudo bem, é o risco do negócio. A economia real é assim, se dá certo, é pancada, né? Tem isso. Tem uma coisa que eu estou me aventurando mais recentemente, o florestamento, né? O reflorestamento para fins de venda de madeira também, que é uma coisa interessante. Então hoje eu sempre gosto de olhar a parte empreendedora, eu sempre gosto disso, isso faz parte e tem uma parcela importante para mim, tanto no aspecto de alocação, de percentual de alocação, quanto de satisfação pessoal de ver aquilo acontecer e se desenvolver, né? Então aquilo tem mais risco, tem menos liquidez, porque você não saca na hora que quer, você pode nunca sacar se der errado, né? Tem que pagar. Tem que pagar, tem todos os fatores associados ao risco do investimento, mas também tem uma promessa de retorno muito acelerada. Então eu nunca deixo de ter algum pé em alguma iniciativa dessa, não. Entendi. Realmente aquela coisa que todo mundo fala, né, que o risco é proporcional ao retorno. Exato. Então, se você pega aqueles gráficos de risco e retorno, você tem ali, né, no finalzinho, ou melhor, no início do gráfico, né, o Tesouro Selic, né, que é o título da dívida pública aí, que é algo que a gente tem de mais seguro aqui no Brasil, né, mas também o retorno não é lá tão bom. Até no Brasil, né, comparado a outros países, é excelente, né? Sei lá, 3, 4 vezes mais, talvez que... Não, hoje em dia 2 vezes mais que o Tesouro Americano, né? Mais ou menos, 2, 3 vezes mais. Mas também o Brasil é um país um pouco mais arriscado do que os Estados Unidos. Então, em dólar, a taxa dele é em dólar, né? Exato. Então a gente tem ali, aí depois a gente evolui para renda fixa, aí vai ali ainda, dentro da renda fixa tem um pouquinho de debêntures, que já começa a ter um pouco mais arriscadas, né? Crédito privado, e vai escalando, e o último grau ali é justamente o empreendedorismo, né? Que é onde está o dinheiro de verdade, onde as pessoas realmente ganham dinheiro quando ganham, mas também o risco de você zerar ou até perder dinheiro, né? Você sair com menos do que você começou. E para a gente fechar, como é que está aí então mais ou menos o percentual de alocação da sua carteira, renda fixa, renda variável, ações? Assim, eu não gosto do percentual. Eu dou aula de alocação de ativos, inclusive em instituição de ensino, mas assim, existe a teoria lá do Markowitz, portfólio, percentual de classes e tal, mas tem a outra que eu gosto mais, que é o Goal Based Investing, que é você investir por metas. Então, nesse caso, para mim não existe uma fórmula percentual certa, depende muito do objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa está começando a investir agora. Não adianta ela fazer divisão, ela precisa ter reserva de emergência. Então, a minha carteira... 100% ali. Então, depois, aí ela construiu, aí ela tem os objetivos de médio. Vamos supor que ela não tem, já vai para o longo. Beleza, aí vamos supor que ela queira ações só para o longo. Então, ela pega e a partir dali ela vai começar a colocar em ações. Então, vai chegar um momento que ela vai ter meio a meio, mas vai chegar um momento depois que ela vai ter mais no longo prazo do que no curto, porque o patrimônio dela foi aumentando, entendeu? Então, hoje, a minha posição, hoje, os objetivos de médio prazo que eu tinha mais recentemente para realizar, a maioria deles eu realizei, de alguns anos atrás que eu estava projetando. Então hoje eu estou concentrado na reserva de emergência e no longo prazo. Então hoje a minha carteira é muito simples, ela basicamente tem a reserva de emergência, mais o restante em renda variável, só. Tá? E aí o seguinte, a renda variável para mim nada mais é do que uma extensão do empreendedorismo.
Então eu não sinto nenhum tipo de desconforto quando as ações desabam, quando elas sobem. Eu sou quase um psicopata, sem emoções nenhuma, entendeu? Nesse aspecto. Então, para mim, hoje é isso. Recomendo para quem está começando? Não. Não, porque muitas vezes a volatilidade, a oscilação dos ativos incomoda. Então, isso é um processo de maturidade. Eu não olho as ações como ações, eu olho as ações como empresas. Agora, a sociedade, né? Como a sociedade, eu quero saber o que ela faz e tal. Por outro lado, existem investidores que se preocupam mais com a volatilidade. Então, ele não quer olhar a ação individualmente, ele quer olhar uma alocação e a volatilidade daquilo histórica e se posicionar com aquilo, mecanismos de defesa. Ele olha como um pacotinho, entendeu? Não está errado também, são formas de ver. E aí ele vai se preocupar com volatilidade mais. E diversificação e tal. Então, a minha carteira hoje é essencialmente isso, renda fixa para a reserva de emergência e dali para frente longo prazo. De liquidez imediata. Liquidez imediata. Então você está quase 100% em bolsa, vamos dizer assim. Quase. Mas como eu te disse, é porque assim, uma coisa é você falar, eu quero estar 100% em bolsa. Isso é uma coisa. Outra coisa é, estou porque estão alinhados com os meus objetivos, porque se não estivesse eu não estaria. Entendeu? Então é diferente de eu acreditar que você deva estar, o que seja possível, porque circunstancialmente faz sentido agora. Né? Quando eu falo agora, eu não estou falando agora, nesse ano, está fazendo sentido para o longo prazo. O que não significa, como a gente falou no vídeo anterior, falando da trajetória, às vezes as coisas podem ir mudando e você sentir necessidade de colocar mais investimentos de médio, no meio, com os novos aportes. Eu sempre tento fazer essa calibragem em novos aportes, nunca ficar movimentando o capital, entendeu? Sim. Eu já vi até pessoas usando, por exemplo, pessoas que estão 100% em bolsa ou quase, usando até alguns fundos imobiliários específicos que têm pouquíssima volatilidade, como se fosse a reserva de emergência. Porque o cara olha o histórico e fala, cara, isso aqui varia 10% no máximo para cima ou para baixo ao longo do ano. Né? E o fundo imobiliário também, assim como as ações, dando tudo certo, ele tem uma tendência a uma valorização. Então, o cara tem uma reserva de emergência que acaba se valorizando, mas que não dá grande susto se ele precisar sacar. Tudo bem, às vezes vai estar num momento um pouco pior, mas não é como colocar a reserva de emergência. Não vai derreter. Eu acho que, assim, tudo vai de você ter a consciência do que você está fazendo e assumindo os riscos que você tem ciência. Eu acho que partindo desse pressuposto, eu não sou radical em achar que uma coisa só funciona. Individualmente, para mim, eu entendo que a reserva de emergência deva estar numa aplicação liquidez diária, que acompanha a Selic, não importa a rentabilidade, porque aquele capital não é para rentabilizar, é para dar disponibilidade. Então, eu gosto disso, mas eu entendo que cada um precisa encontrar aquele formato. Eu acho que pensando em objetivos, é um norte que a gente dá. Eu acho que o nosso trabalho de educação financeira, muitas vezes, é jogar os insights. Né? E a gente joga os insights, olha, isso vai funcionar, isso vai trazer conforto e tal. Depois, na prática, cada um vai dar o ajuste fino pela percepção, pelo aprendizado individual e tal, e isso é natural. Então a ideia é dar um insight geralzão, daí cada um vai refinando para encontrar a sua especificidade como investidor. Perfeito, também sou da mesma linha, não existe uma fórmula, né? Você tem que conhecer a pessoa, os objetivos, acho que não tem nada mais importante no investimento do que isso, objetivo, prazo, quanto dinheiro você tem, né? Como o Bona falou, se você está no momento de construção de início, não tem por que você sair diversificando, você vai botar o quê? R$100 em cada coisa? Não faz sentido. Não vai mudar nada. Então você foca aí na reserva de emergência, porque isso, né, também, conversando aí com o vídeo anterior, que se você não assistiu está aqui em cima no card, a gente acaba se sentindo menos preso à nossa condição. Sem dúvida. Né? Se você tem uma reserva de emergência, você deixa de ter medo, por exemplo, de perder o emprego. Sim. Você tem aí 6 meses, 1 ano, se tudo der errado, se eu tiver uma doença, se eu tiver alguma coisa, você tem uma reserva ali para usar, e até tem gente que usa essa reserva também com um segundo fim, que seria para aproveitar um momento de repente de crise, as ações caem, ficar mais líquido. Cara, tá mais barato, eu vou lá e coloco num preço melhor. Aí vai da estratégia de cada um e dos objetivos. Mas eu acho que isso faz muito sentido também, e acho realmente que a reserva de emergência ela é um componente importante, porque além de perder emprego, essas coisas, que é a emergência mesmo para que ela serve, qualquer outra pequena emergência não muda o seu dia a dia. Você vai sair, vai almoçar e tal, porque não vai ter impacto na sua vida, porque ela te protege. Então, como se tivesse um colchão, né? Isso, então isso favorece inclusive que você depois possa ser agressivo no longo prazo, porque também não vai te afetar. Qualquer coisa que te afeta só ali a reserva de emergência. Em longo prazo está lá garantido sem você ficar querendo tirar num momento ruim.
Excelente. Então, vou agradecer mais uma vez aí o Bona, obrigado. Valeu, Lucas. Por essas dicas, insights aí. E fique ligado, no próximo vídeo da série a gente vai falar um pouquinho mais sobre crise financeira. Se você gostou, deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilha e segue também aqui o Bona. Um abraço e até a próxima.